contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus, os fariseus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e aos fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas os seguiram, prenderam, cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e os dedos polegares dos pés. Então disse a Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém, e ele morreu ali. Amém, meus irmãos? Olhando para mim agora com a sua Bíblia aberta e prestando bastante atenção naquilo que o Senhor irá falar conosco a partir de agora. Ao lermos aqui nesta noite a primeira parte desta revelação progressiva do Senhor, chamada de Velho Testamento, nós vamos ver aqui um conteúdo muito rico. Este conteúdo ele é tão rico no seu todo, que ao lermos o livro de Juízes, nós vamos ver aqui a ação dinâmica do Espírito Santo de Deus, que permeia as páginas seletivas deste livro, nos mostrando e nos revelando que o interesse de Deus, que a proposta de Deus sempre foi se revelar ao homem e mostrar ao homem que as promessas que o Senhor faz com a sua boca, Ele cumpre com as suas mãos, pois o Deus que nós servimos é um Deus que vai muito mais além daquilo que nós pensamos, imaginamos ou podemos raciocinar, pois esse Deus é o Deus criador dos céus e da terra. E ao lermos aqui nesta noite Juízes no capítulo 1, do verso de número 1 ao verso de número 7, nós vamos ver o Senhor mais uma vez cumprindo a sua palavra, cumprindo a sua promessa e mostrando que o lugar de paz, que o lugar de repouso, que o lugar de deleite, que o lugar de descanso que Ele mesmo prometeu, Ele foi fiel para cumprir e levar o povo até a terra pelo qual Ele havia prometido. Quando lemos o livro de Juízes, no seu capítulo de número 1, nós vamos perceber e compreender que esta narrativa ela vai se iniciar fazendo menção da vida do líder Josué. Quando nós estudamos ou paramos para estudar um pouco acerca da vida de Josué, nós vamos perceber que Josué era filho de Num, neto de Elisama, príncipe da tribo de Efraim. E este Josué, ele tinha uma grande responsabilidade na sua vida, a responsabilidade de estar sucedendo a Moisés e estar dando continuidade nas tarefas e na obra que o Senhor havia lhe confiado. Josué, ele tem esta responsabilidade de orientar, conduzir, discipular e mostrar qual é o caminho pelo qual todo o povo o seguia. E nós vamos ver isto justamente no livro que leva o seu nome, livro de Josué, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 3. O próprio Senhor bradou a Josué dizendo: Josué, assim como fui com meu servo Moisés, assim também serei com você, e ninguém poderá te resistir. Aonde você pisar a planta do seu pé, eu, o Senhor, já tenho lhe dado. E eu já tenho lhe dado desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus. Porém seja forte, valente e corajoso. Ainda no mesmo livro de Josué, no capítulo 13 e o verso de número 1, o Senhor brada mais uma vez e disse: Josué, assim como fui com Moisés, serei com você. E não se esqueça que mesmo você estando cansado, fadigado, não se esqueça que ainda há uma terra
para se conquistar. Ainda no mesmo livro, no capítulo 23 e o verso de número 5, o Senhor, após bradar a Josué, ao ouvir as palavras do Senhor, ele vai se animar, vai se posicionar, e perante as tribos o mesmo irá dizer: subamos animosamente e conquistamos a terra que o Senhor tem nos dado. Ainda no mesmo livro, no capítulo de número 25, nós vamos perceber que Josué vai se posicionar mais uma vez, e após ouvir as palavras do Senhor dizendo: Josué, eu, o Senhor, já expeli da terra todos os adversários. A ordem é: sobe e conquista-a. Então nós percebemos que a responsabilidade pela qual Josué carregava sobre os seus ombros era justamente esta: liderar, orientar, discipular e levar o povo até a terra pelo qual o Senhor havia prometido. Porém, quando lemos o capítulo 1 e o verso de número 1, nós vamos ver que esta narrativa ela vai se iniciar fazendo menção da morte de Josué. Não havendo mais Josué entre as tribos para liderar, conduzir e levar o povo até a frente da batalha e tomar a terra, as tribos se reuniram, foram até o sacerdote e pediram ao sacerdote para consultar ao Senhor, para saber quem é que iria sair na frente da batalha e liderar o combate para tomar posse da terra prometida. Naqueles dias, como vocês já sabem de cor e salteado, o sacerdote, por sua vez, consultava ao Senhor através do Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim eram duas pedras de cores diferentes, uma branca e uma preta, representando o sim de Deus e o não de Deus. O sacerdote, por sua vez, após consultar ao Senhor através do Urim e o Tumim, a resposta do Senhor veio. A resposta do Senhor foi dada e caiu justamente sobre a tribo de Judá. Judá já havia conquistado as partes sul da Palestina, pois sobre esta tribo repousava as mãos do Senhor, as bênçãos do Senhor. Quando nós lemos Gênesis, no capítulo 48 e o capítulo de número 49, nós vamos perceber que o patriarca Jacó, antes de morrer e descer à sepultura, estendeu uma de suas mãos e abençoou a Judá com uma bênção de conquista, dizendo que Judá seria como um leão feroz, Judá seria como um leão voraz, que por onde passasse, os inimigos não iriam prevalecer diante dele. Prova disso é que Judá conquistou toda a parte sul da Palestina, pois sobre ele repousava esta bênção. E a prova cabal disto tudo é no livro de Juízes, no capítulo 1 e o verso de número 2. E disse o Senhor a Judá: sobe, 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 porque eu já entreguei esta terra nas suas mãos. É disso que eu acho maravilhoso e tremendo por demais, porque se a Bíblia nos dá esta questão dizendo que o Senhor entregou a terra nas mãos de Judá, daí então nós vamos nos perguntar: que terra é essa que Deus entregou nas mãos de Judá? Que herança é essa que o Senhor colocou nas mãos de Judá? Se nós temos esta pergunta, a própria Bíblia nos dará a resposta. A terra que o Senhor entregou e depositou nas mãos de Judá foi justamente a terra de Canaã. E como todos nós sabemos, Canaã não é qualquer terra, é uma terra boa, é uma terra deleitosa, é uma terra que mana leite e mel, é o lugar de delícias, é o lugar de abundância, é o lugar de tranquilidade, é o lugar de repouso, é o lugar de paz, é o lugar que o Senhor reservou para todos nós, é o lugar que o Senhor tem preparado para aqueles que confiam nele, acreditam nele, depositam a sua fé nele. E a nossa maior alegria é esta, é de saber que o Senhor tem reservado um lugar de repouso para nós, um lugar de paz para nós. E este lugar que o Senhor preparou para nós é um lugar tão bom,
é um lugar tão abundante, é um lugar tão espaçoso, que o capítulo de número 1 e o verso de número 3 e o verso de número 4 vai revelar que esta terra é tão boa, tão espaçosa, tão larga, tão abundante, que não cabia só Judá, cabia também o irmão chamado Simeão. E é isso aqui que motiva a nossa alma, porque o lugar que o Senhor preparou e reservou para todos nós, não cabe só o irmão Eduardo, não cabe só o pastor Samuel, não cabe só o tocador Tiago, também cabe você, cabe sua casa, cabe sua família, cabe sua parentela, cabe os seus vizinhos, cabe o seu patrão, cabe o seu colega de faculdade, porque o lugar que o Senhor preparou para nós é um lugar de paz, é um lugar abundante, é o lugar que o Senhor tem reservado e cabe todos nós. É por isso que a proposta de Judá é: sobe comigo, meu irmão, sobe comigo, meu irmão Simeão, sobe comigo a esta terra, sobe comigo a este lugar. E aqui está uma questão que nós não podemos aceitar sobre a nossa vida. Qual é, Eduardo? É subir sozinho, é querer subir sozinho, é querer ir ao céu sozinho. Por quê? Porque este lugar que o Senhor preparou para nós cabe todo mundo. Então eu não aceito subir sozinho, porque se você está caminhando comigo, andando comigo, trilhando comigo, orando comigo, jejuando comigo, os céus que me cabe também você, e nós vamos subir juntos para a glória do Deus da glória. E como eu sinto que o ambiente espiritual está mudando, como eu sinto que nessa noite a glória dos céus está baixando sobre a nossa vida e enchendo os nossos corações. Levante uma de suas mãos para cima nessa noite, se não for pedir muito, porque culto de crente pentecostal assembleiano, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ainda é mão para cima e boca aberta dando glória. Eu profetizo nesta noite que da sua casa, da sua parentela, da sua rua, do seu setor de trabalho, dos seus vizinhos, não se perderá ninguém. A salvação e a glória do Senhor vai alcançar a cada um deles nesta noite, porque o lugar que o Senhor tem preparado e tem reservado para nós é um lugar de paz, é um lugar abundante, é um lugar que cabe você, é um lugar que cabe a sua família. Oh glória! E eu creio nisso nessa noite. Não ficará ninguém para trás, não ficará ninguém para trás desta casa, não se perderá nenhuma unha desta casa, nenhuma unha ficará para trás, porque o Senhor nos transformará em corpo de glória. A porta do céu será aberta, as trombetas irão soar, e quando a mesma soar, a igreja lavada, remida, sacudida, marcada pelo sangue do Cordeiro, subirá triunfante, avante, caminhando às alturas para ver o Senhor da glória. Uracalaxuribicandaraia. Glória. Os céus o Senhor preparou para nós. E como estamos em um mês profético, se existe uma coisa que nós não podemos abrir mão, é dos céus, porque os céus foi preparado para nós, os céus foi reservado para nós. Eu sempre costumo dizer, e vou repetir nessa noite: se existe um lugar que nós não precisamos ficar brigando por causa de posição, de quem canta, de quem prega, de quem vai se destacar, de quem tem mais patente, é justamente os céus, porque neste lugar todo mundo será nivelado do mesmo tamanho, terá o mesmo nível, terá a mesma estatura, ninguém será maior do que ninguém, porque lá grande é o Senhor da glória, que vai iluminar toda a cidade para a glória de Deus. Aleluia, oh glória. Judá vai subir, e vai subir acompanhado do seu irmão Simeão. O texto irá revelar no capítulo 1 e o verso de número 5, que esta terra não está vazia, é uma terra que está habitada justamente pelos cananeus. A Bíblia nos mostra que os cananeus eram os descendentes de Cã, filhos de Noé, que desonraram seu pai zombando de sua bebedeira, e por causa disso vieram sobre eles a mão do Senhor, o juízo do Senhor. Estes cananeus, por sua vez,
se tornaram rebeldes, fraudulentos, homens que tinham os pés ligeiros para derramar sangue e não respeitavam nenhum princípio de autoridade. Estes cananeus eram homens tão ferozes no campo de batalha que no capítulo 1 e o verso de número 19 vai revelar que estes cananeus possuíam muitos carros de ferro, revelando e nos mostrando que eram homens extremamente capacitados no campo de batalha. Mas como a Bíblia nos mostra e nos revela, no capítulo 1, a partir do verso de número 5 e o verso 6 e 7, estes homens não estão sozinhos, estão sendo liderados por alguém. E quem é que está comandando essa potestade do inferno? É justamente alguém chamado Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque é um rei perverso, é um rei mau, é um rei feroz. O nome Adoni-Bezeque é um nome hebraico e ele sofre duas variantes na tradução do seu nome. Adonir quer dizer senhor, Bezeque quer dizer brecha, estratégia, raios e relâmpagos. Os estudiosos que estudam o livro de Juízes vão nos dar o seguinte comentário: que Adoni-Bezeque não é propriamente um nome, mas um título que este rei carregava para homenagear a divindade pelo qual ele cultuava e pelo qual também ele acreditava que tinha o poder de controlar raios e relâmpagos, que mandava tanto sobre os céus como a terra. Porém, a própria história irá nos mostrar que de fato isso não era um nome, era um título, pois ninguém com nome poderia carregar tal fama. O texto irá revelar que Adoni-Bezeque é alguém tão perverso no campo de batalha, que após sair para a guerra, o texto revela que ele venceu 70 combates. 70 combates Adoni-Bezeque venceu e saiu triunfante. E se vocês já viram os filmes de época, como eram os filmes medievais, as lutas que eram travadas, as guerras que eram travadas, eram sangrentas, eram ferozes, eram perigosas, eram batalhas que a cabeça ficava para trás. As pessoas eram mutiladas e tinha todas as partes do seu corpo despedaçada. Então de fato era uma batalha perigosa. Agora pensem só comigo, este rei, ele venceu 70 batalhas, ele venceu 70 combates, ele enfrentou 70 valentes e saiu vitorioso. Isso está revelando que de fato ele é alguém que não merece ser subestimado no campo de batalha. Adoni-Bezeque é alguém que não pode ser subestimado no campo de batalha, porque de fato é alguém perigoso, e quando entra na guerra, entra disposto a vencer. Ele é tão perigoso que o texto revela que após vencer 70 batalhas e vencer 70 reis, ele pegou os reis e colocou debaixo de sua mesa, e o texto diz, e debaixo de sua mesa eles comiam as migalhas que caíam de sua mesa. O que o texto está revelando aqui, nos mostrando, é uma hipérbole, um exagero de frase, para descrever quão terrível ele era, quão perigoso ele era, até porque 70 reis não cabiam debaixo de uma mesa. Não existia uma mesa tão grande o suficiente para colocar 70 reis. Então a Bíblia está mostrando que esses que foram vencidos, além de estar debaixo da autoridade e da submissão de Adoni-Bezeque, eles perderam a prosperidade do seu reino, porque agora vivem de migalhas. Perderam a autoridade do seu reino, porque estão submetidos debaixo da autoridade de Adoni-Bezeque. Mas como o texto mostra e nos revela, Adoni-Bezeque é o perfil e tem os traços do nosso adversário. Por quê? Porque o seu próprio título revela, ele é um procurador de brechas. Então observe, o mesmo, ele tem um perfil do nosso adversário, porque de fato é assim que o nosso inimigo trabalha. Ele vem no sapatinho de algodão, ele vem na maciota, ele vem na brisa mansa, e quando a gente pensa que não, ele entra justamente na brecha. E a brecha não precisa ser grande por demais, basta ser pequena, um fio de esperança, e ele entra e causa toda a destruição.
Nós findamos o 2020 e tem gente que entrou no 2021 e está levando a mesma vida, o mesmo pensamento, a mesma vida espiritual. A coisa não muda. E como já foi dito aqui, e quero fazer um pequeno resumo do que já foi pregado, tem muita gente que entra de cabeça, vem nos cultos, participa, mas quando é para vigiar, quando é para tampar as brechas, acaba vacilando, fica viajando na maionese e peca, e erra, e tropeça, e as coisas não acontecem. O 2020 passou, 2021 está entrando, e você continua do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira, com os mesmos pensamentos. É por isso que o inimigo anda alegre por demais, porque quando acha alguém assim, com as portas abertas, ele entra, e entra com vontade, e mina a nossa fé, embaraça os nossos caminhos, traz retaliação, vai embolando, embola alguém no casamento, embola alguém na vida espiritual, embaraça os pés de um. Quem cantava não canta mais, quem pregava não prega mais, quem consagrava não consagra mais, justamente porque o inimigo entrou e causou toda a arruaça, embaraçando a vida de alguém. Mas nesta noite eu sei e tenho a certeza e a convicção que esta igreja ainda é uma igreja firmada, com seus pés na palavra e nas disciplinas espirituais. E como eu sei que nessa noite ele até se levantou, e se levantou com fúria, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar, para devorar, para minar, para destruir. Ele até se levantou, mas a palavra é: ele pode até rugir como um leão, mas é um leão banguelo e desdentado, porque o leão da tribo de Judá, ele se levantou primeiro e está minando a nossa vida com o sangue do Cordeiro, com as armaduras espirituais. Não vai ficar do jeito que está. O nosso Deus hoje está nos ajudando a tampar as brechas, porque, como diz alguns chavões, aquilo que não nos mata nos deixa mais forte, 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 mais forte. Nada muda se você não mudar, nada muda se você não mudar, nada resolve se você não mudar. Muda hoje, servo, muda hoje, serva, e você verás as mãos do Senhor. Ele é um procurador de brecha, e a sua maior intenção é: eu quero impedir alguém de tomar posse da terra, eu quero impedir alguém de não chegar no lugar que eu tenho prometido, eu quero impedir alguém de ir um pouco mais além, e eu vou colocar barreiras, eu vou colocar empecilhos, eu vou colocar frieza espiritual, eu vou causar todo tipo de embaraço para essa pessoa não caminhar, não prosseguir, não marchar, não se alavancar, não tomar posse daquilo que eu tenho preparado. Esta é a intenção dele. E já que você está conhecendo quais são as intenções do adversário, ele não para por aí. Após entrar nas brechas, ele causa toda a mutilação. Aonde? No corpo espiritual, porque o texto diz: e ele arrancava os polegares das mãos, e depois arrancava os polegares dos pés. E o que é arrancar o polegar das mãos? É dizer para alguém: você pode até ficar vivo, você pode até caminhar, mas não terá capacidade de usar qualquer ferramenta. Eu estou te incapacitando de usar qualquer ferramenta. Eu estou te mutilando e cortando de você uma parte que é necessária, porque a gente conhece e percebe, irmãos, que uma pessoa sem o polegar das mãos, ele jamais irá conseguir segurar o microfone, ou jogar uma lança, ou levantar uma espada, porque de fato está incapacitado e não pode usar as ferramentas pelas quais está à sua disposição. Esta é a intenção do inimigo. Você até pode vir no culto, você pode até fazer campanha, você pode até se envolver um pouco mais, mas eu vou tentar de todas as maneiras te incapacitar de usar as ferramentas espirituais, para que você não ore mais, para que você não consagre mais, para que você não se envolva mais. Porque se existe uma coisa que o nosso adversário treme e estremece, é ver alguém capacitado
suportado pelas armaduras espirituais. Se existe uma coisa que o nosso adversário treme, é de ver um soldado, é de ver um exército munido pelas ferramentas espirituais. É por isso que esta campanha, ou esse mês profético, é o mês do revestimento, é o mês dos dons espirituais, é o mês das armaduras espirituais. Eu não sei você, irmão, mas eu estou crendo que as armaduras de Deus vai revestir a nossa vida de uma forma tão grande, de um poder tão grande, que a partir de hoje, quando levantarmos as nossas mãos e decretarmos o milagre, vai acontecer, porque Deus está assinando o testamento embaixo, dizendo: é vitória, é milagre, é conquista, é recuperação, é restauração, é restituição. Estou entrando hoje, estou te imunizando de todo. Ele quer cortar os nossos polegares. Daí então, ele não para, ele parte para o polegar dos pés. E o que é cortar o polegar dos pés? É dizer para alguém: eu quero ver você ficar de pé e se manter equilibrado a partir de agora. A medicina revela e nos mostra que um ser humano sem o polegar dos seus pés, ele jamais, em hipótese alguma, consegue permanecer de pé por muito tempo. Até porque o polegar dos seus pés é que dá ao corpo a estrutura para suportar toda a pressão e permanecer de pé. Observe aí a intenção do inimigo. Qual? Fazer pressão, fazer pressão, fazer pressão, pressionar, para que a gente venha perder o nosso equilíbrio. Ele está pressionando com a pandemia, ele está pressionando dizendo que as igrejas vão fechar, ele está pressionando dizendo que não haverá mais milagre no século 21. Ele está pressionando dizendo: eu quero ver até quanto esta igreja resiste. Ele pode pelejar de todas as maneiras. O Deus que equilibra as coisas está nos mantendo de pé. Até porque a Bíblia diz que o número 4 é o número do equilíbrio, que equilibra todas as coisas. E nós percebemos isso na história da humanidade, porque o nosso planeta é formado por 4 coisas: terra, água, fogo e vento. O espaço é dividido em 4 partes: espaço, força, matéria e energia. Nós temos 4 fases durante o ano: primavera, verão, outono e inverno. O nosso dia é dividido em 4 tempos: manhã, meio-dia, à tarde e à noite. E como o nosso Deus é o Deus de dono de tudo isso, ele é chamado lá em Daniel de o 4º homem da fornalha. Sendo assim, o mal que o inimigo queria fazer é o bem que ele nos trouxe, porque se ele achou que a gente ia tombar, cair, parar e parar de caminhar, o Deus da glória está te dando equilíbrio nessa noite, para permanecer de pé nesta caminhada. Coma dessa comida e beba desta água, porque com essa comida você vai caminhar mais 40 dias equilibrado, de pé, marchando, cantando, dando glória, falando em línguas, envolvendo com os céus, porque Deus, oh glória, está nos envolvendo nesta noite. Deus está nos envolvendo nesta casa. Ele está equilibrando a nossa vida. Não vai tombar. Está soprando, eu sei que está. Está apertado, eu sei que está. Está complicado, eu sei que está. Mas o Deus que segurou sobre as nossas mãos está dizendo: eu sou o Senhor dos exércitos. A guerra não é sua, a batalha é minha. Tomei a frente hoje e vou resolver. Uracalassuribi calabachandaraia. Ura terra da soracalabachorabadarabacandará. Alabadarabature terepentocopum perepentequeia. Urastergue darabacalabachorá. Uridaracalassore bendere bendere bandarabacalabachandaraia. Alabadaracalasstorgue nabre a forgia. Uridaia sergue nobre narabacandaraia. Ô glória, quem trouxe glória para esse culto nessa noite? Quem trouxe aleluia para esta casa? Porque o Senhor da glória está em nosso meio.
Sobe, Judá. Sobe, Judá. Sobe, Judá. Sobe, Judá. O inimigo é feroz. O inimigo é perigoso. O inimigo é astuto. Mas a proposta é: sobe, 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 sobe e toma posse da terra que eu tenho vos prometido. Eu quero te dar 2 motivos porque você não pode abrir mão desta promessa e desta terra. Primeiro motivo é porque alguém deu a sua vida em prol desta obra. Alguém deu a sua vida em prol desta missão. Alguém deu a sua vida para que você alcançasse a terra que o Senhor tem reservado. E quem é que deu a sua vida? O texto revela que Josué, no capítulo 1, a partir do verso de número 1, ele se entregou, ele se gastou, ele se deu, ele se doeu, ele foi até o final, para que o povo pudesse alcançar a terra prometida. Josué aqui é um tipo de Cristo, revela a pessoa de Cristo, até porque o seu nome quer dizer: o Senhor é salvação. Sendo assim, da mesma forma que Josué fez, o Senhor também fez. Ele foi até a cruz do Calvário, enfrentou os carrascos, enfrentou os vilões, enfrentou os mercenários. Alguém cuspia, alguém batia, alguém dizia que ele não era nada, alguém dizia mais ainda: se tu é rei, desça da cruz e faça alguma coisa, salva-te a ti mesmo. Porém, ele continuava caminhando, carregando a cruz e passando por tudo isso. Sabia: a porta dos céus está fechada, mas eu tenho que abrir esta porta através de um sacrifício vivo, santo e agradável, para que o meu povo possa retornar do lugar da onde nunca deveria ter saído, porque o Éden era nosso, a terra era nossa, mas a serpente um dia entrou, fez a mulher pecar, fez o homem pecar, e de lá foram expulsos para nunca mais voltar. E de fato, 2 querubins com espada de fogo estavam perante a porta do Éden, e ninguém poderia entrar nunca mais. Mas alguém disse: eu vou passar por esta porta, e eu vou abrir a porta trancada, e quem saiu vai voltar, quem foi para fora vai entrar de novo. Eu vou trazer para dentro da minha casa, porque a casa é minha, a festa é minha, e eu coloco dentro dela quem eu quiser. Eu vou trazer de novo. Oh glória! Ele vai até a cruz, e na cruz, com os braços abertos, com a cabeça ferida, com os pés sobre os cravos, ele bradou o cântico da vitória, ou o hino da vitória, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, está consumado. Ele consumou a nossa vitória. Foi na cruz do Calvário, e não foi sangue de bode, não foi sangue de animais,